Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos aproveitar esse momento, relaxando em nossas cadeiras, deixando os nossos pensamentos do dia a dia para fora. Vamos mentalizando a figura do nosso Mestre Jesus, pedindo a Ele que nos ampare, que nos ilumine, que as nossas mentes estejam abertas aos ensinamentos, que a gente possa entender um pouco mais sobre o Evangelho, que a gente possa aprofundar o nosso entendimento, que a nossa amiga Silvia possa nos passar da melhor forma possível as mensagens que o Cristo tentou nos trazer há 2000 anos e que assim, gradativamente, aprendendo, crescendo, possamos todos juntos irmos galgando o nosso crescimento espiritual, nos desenvolvendo, tornando-nos aptos para o mundo de regeneração que se avizinha em nosso horizonte. Que assim seja. Boa noite a todos. Dando continuidade ao Evangelho que a Shirley começou, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Eu vou falar, mas antes eu queria fazer algumas perguntinhas para quem está aqui. Todos aqui são espíritas? Quem não é, levanta a mão. Ótimo. Todos sabem o que é Deus? Se não souberem, eu dou a dica. A Shirley já fez o Evangelho de domingo, falando o que era Deus, foi brilhante, é muito interessante. E todos nós aqui, ou todos vocês, sabem que nós estamos numa encarnação de provas e expiações? Ok. Então agora vamos falar. Bom, eu quero dizer que eu sou espírita, eu acredito na vida eterna e que nós já tivemos várias encarnações pretéritas e vamos ter mais várias para o futuro. Acredito que Deus é Pai, misericordioso, amoroso e Ele é onipresente, onipotente e onisciente. E Ele não faz nada, nunca, como um bom Pai, para nos machucar ou nos desagradar. E que a gente está nesse mundo para aprender, e aqui é uma escola, um hospital, enfim. Então, esses conceitos têm que ficar claros. Então, agora vamos falar do capítulo 5, que aliás é o maior de todos os evangelhos, e é muito interessante, porque ele começa, os 4 primeiros capítulos falam das leis, das normas, aí vem o 5º que diz, olha, é uma dica, né? Bem-aventurados os aflitos, e depois podia, teoricamente, falar das outras bem-aventuranças, mas não, ele depois vem o Cristo Consolador. Então ele diz, olha pessoas, nós somos aflitos, mas no 6º capítulo vai dizer, mas tem um Consolador. Então é muito interessante esse capítulo. Então vamos lá, o item 14 é sobre o suicídio e a loucura. O suicídio e a loucura, mas não é a loucura patológica, doença, é a loucura nossa que nós temos, louca de ódio, louca de mágoa, louca de nervoso, essa loucura. Então, é assim, a loucura nada mais é do que a perda de equilíbrio, é o desespero. É porque nos acontece muitas vezes que a gente perde a serenidade. Eu vou ler porque senão eu falo muito. A gente perde a serenidade, a gente perde a forma de enxergar as coisas como elas devem ser. Mas nós, espíritas, que
sabemos que aqui nós estamos para aprender e evoluirmos. Sabemos que todas as experiências nós somos capazes de aguentar, até porque a maioria delas nós escolhemos. Aqui nessa existência estamos numa escola da vida. Nós espíritas sabemos que essas dificuldades todas que nós passamos, que cada um passa, é nossa e foi escolhida por nós. Assim sabemos que devemos ter paciência. Essa existência é difícil. E às vezes não é nessa encarnação que nós vamos conseguir passar por todas as provas. Mas a gente sabe, como espíritas, que nós temos muitas e a nossa vida é eterna, então a gente tem muito tempo para passar por provas. Agora, se nós fôssemos materialistas, e eu fiz a pergunta, é que ninguém o é, então a gente pensaria assim, ok, nós temos só essa vida, então dá para a gente enlouquecer sim, e até se matar, porque as provas são muito difíceis, às vezes, muito sofrimento, e atualmente nós estamos passando por uma pandemia, que todo mundo está tendo dificuldades de todas as espécies. Então, se passasse pela nossa cabeça que a nossa vida era só agora, era mais fácil acabar. Claro, é lógico, mas não é verdade, né? A gente sabe que Deus dá o frio conforme o cobertor. Então, como espíritas, a gente sabe que todas as provas que são nossas, a gente pode passar. Então, a gente tem que ter coragem. Qual coragem? Coragem moral, para podermos entender e passar por tudo isso. O Espiritismo nos explica que nossa vida é eterna, só o corpo que não. Nós temos um espírito eterno que vive num corpo que morre, mas a gente vai ter muitas e muitas e muitas encarnações ainda para a evolução. A nossa dificuldade dessa vida só nos ajuda para que possamos evoluir, para nós passarmos para a próxima. Por isso o espírita, que é espírita, diz não ao suicídio, diz não a essa loucura desenfreada que de vez em quando a gente tem. Então, aqui a gente tem uma pedagogia, nessa escola da vida, é uma pedagogia divina, é o Pai que está nos auxiliando, nos guiando. E devemos agradecer por essa jornada, que temos, em vez de perder a paciência, porque só assim a gente vai ter uma evolução moral. Então eu acredito, e eu tenho muita fé, que quanto mais espíritas tiverem na Terra, nesse mundo, menos suicídios nós teremos. Porque a gente sabe que não adianta, é o corpo que a gente mata, não o espírito, não a nossa alma. E nessa vida, a gente é de provas e expiações, né? Então a gente tem sofrimentos. Agora a gente precisa saber como sofrê-los. Bem sofrer e mal sofrer, né? Nós estamos num mundo de provas e expiações, e isso já é instruções dos espíritos, como sofrer. E esse espírito, particularmente, ele foi conterrâneo de Kardec. Aliás, esse capítulo 5, as instruções foram só com conterrâneos de Kardec e com Santo Agostinho, só. Sim, bobagem. Bom, nós estamos nesse mundo de provas e expiações, nesse planeta, e nós enxergamos muitos sofrimentos. Agora, na pandemia,
A gente não precisa ir longe, não precisamos ir para a África, não. A gente aqui em Itu, a gente vê muito sofrimento. Mas a gente sabe que a gente precisa passar bem por essas provas. Precisamos ter um entendimento de que nossas provas são necessárias. Às vezes a gente tem um filho ou uma filha difícil, a gente tem um marido ou uma esposa difícil, um trabalho difícil, amigos difíceis, a vida em geral. Mas a gente sabe que a gente é capaz, que a gente pode passar por isso. E eu volto a dizer que muito mais do que falar para vocês, eu falo para mim. Nós somos espíritas. Se a gente sabe que a vida é eterna, a gente tem que saber que a gente pode passar por isso. E aqui nas instruções eles falam: bem-aventurados os que passam pelos seus sofrimentos com coragem, com resignação, com o entendimento que aquele sofrimento é um sofrimento necessário para o meu aprimoramento. Então, se eu tenho um filho ou uma filha difícil, um marido ou uma esposa difícil, é para o meu aprimoramento. Eles estão comigo para me ajudar, na maioria das vezes. No Evangelho, ele dá o exemplo de um soldado, nessa instrução. Ele diz: nenhum soldado quer ficar, quando está numa batalha, no acampamento. Ele quer ir para o campo de batalha, pois isso é o que o soldado tem que fazer. E aí ele tem que ganhar méritos, honra, é isso que a gente faz. Então, a mesma coisa tem que ser conosco. Quando a gente tem um sofrimento, a gente tem que sofrê-lo bem, não mal. Não murmurá-lo, não chorar e desistir. E voltar e falar: não, eu não aguento mais, vou deitar, vou sentar. Não dá. Porque a gente tem que encarar. Tem que encarar para que a gente possa passar por ele com coragem e resignação. Só assim a gente pode evoluir. Evoluir contra as nossas imperfeições, contra o nosso eu anterior de vidas passadas, contra o nosso passado, contra as nossas sombras. Então, é problema nosso. Cada um tem o seu grau evolutivo e os seus sofrimentos. E cada um de nós devemos sofrê-los de uma maneira boa, um bem sofrer. Nos transformando assim em almas e seres melhores. Se esperarmos ou ficarmos em repouso, ficaremos enfraquecidos, porque é o nosso bem sofrer. Se pensarmos que precisamos vir para cá, nascermos e pronto, sem nos desenvolver, a gente não vai melhorar em nada, a gente fica estacionado. Às vezes temos lutas difíceis, mas devemos encará-las, essas lutas, com resignação e coragem. Uma coragem de que a gente sabe que o Pai está conosco, sempre, 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 sempre. E tentar deixar nossa impaciência de lado e achar que a gente tem controle de tudo, que nós sabemos tudo, enfim, que nós somos os poderosos. Não, só tem um, que é o nosso Pai. E no fim do dia, o importante é nos olharmos e pensar: estou conseguindo passar por isso. Está difícil, é uma super prova, eu estou trabalhando com muita paciência, estou tendo resignação, mas eu tenho fé que vai dar certo. E acreditar que o Pai bondoso, justo e amoroso sempre vai estar ao nosso lado. Sempre mesmo, porque às vezes a gente acha que o que está acontecendo com a gente é uma coisa muito ruim, muito ruim, muito ruim, e é só um remédio. Santo Agostinho, na instrução dele, faz a primeira pergunta, diz assim:
Vocês acham que a terra é um lugar de alegria, um paraíso de delícias? E ele mesmo responde: não. A terra ainda tem muito ranger de dente e choro, ou seja, muitas provas e muitas expiações. Mas nós sabemos disso. Tudo bem que às vezes a gente, fica assim, mas é um remédio. Independente disso, como sabemos, Deus, o Pai, está em toda parte, nas horas boas nossas e nas horas ruins nossas. Então, a gente tem que entender que como nós estamos num mundo ainda de provas e expiações, nós somos como se fôssemos crianças. A gente ainda está num processo evolutivo, a gente ainda está muito, muito, muito criança. E como toda criança, que é birrenta inclusive, fica doente, fica com uma gripe, fica com um resfriado. E quem cuida da gente precisa dar remédio, E no meu tempo era assim, era remédio amargo pra caramba, Que hoje a gente diz que é um mal, e não é. É um remédio. Então, toda vez que nós estamos com desconforto, a gente precisa de um remédio. E o Pai nos guia, nos zela, porque Ele nos ama, então Ele cuida e nos dá um remédio. Sei lá, no meu tempo a gente dizia, o que arde cura, o que aperta segura, não era? Quem não usou metiolate? Caramba! E a gente hoje, quando fala que tem um metiolate, a gente fala que é um mal. Não, é um remédio. Então, como criança que somos, às vezes a gente enxerga os remédios que a vida nos dá como amargo, como uma coisa ruim. Mas a gente tem que entender, é só um remédio. É um remédio. Mas como criança que somos, a gente chora e diz que a gente não quer tomar um remédio, principalmente o remédio amargo, A gente quer um docinho. Hoje em dia já tem um monte, Mas ainda, nesse caso, continua sendo remédio amargo. E aí, às vezes, a gente diz, não, eu sei o que é bom para mim, eu sei que remédio eu tenho que tomar, eu sei qual é a minha condição, eu sei. E quantas vezes a gente não fala, isso não é justo, pô, comigo, eu sou tão boa, nossa, por que está acontecendo isso comigo? Aí eu esqueço que eu já tive vidas passadas e que eu venho evoluindo e que eu tenho doenças e que o Pai, zeloso que é, ainda me dá remédios. E diz, você lembra? Você tem que melhorar. Então, a gente fala, pô, não é justo. É sim, é justo. Essas dificuldades precisam existir para transformar o nosso espírito. E qual é o remédio para suportar todos esses males? A fé. A fé de que o Pai é justo, de que o Pai é amoroso e que Ele é muito zeloso e não vai jamais dar um remédio que nós não possamos suportar. Todo mal e todo sofrimento vai resistir para o resto da eternidade? Claro que não. Vocês já ouviram falar que Deus erra? Quem que já ouviu falar de um erro do Pai? Não existe. Então, o que a gente tem que ter? Fé de que todos os remédios que a gente vem tomando é para o nosso bem e que o Pai, zeloso como Ele é, jamais deixaria que nós sofrêssemos uma coisa que não é nossa, uma dificuldade que não é nossa. Eu não vou
ter nenhum tipo de dificuldade que seja da Lu. Não, as dificuldades da Lu são dela e com certeza ela é capaz de passar. E as minhas são minhas. E às vezes eu falo, mas por que ela tem e eu não tenho? Talvez ela já tenha passado. Então, nós temos que parar de julgar o que é dela, o que é dela, o que é dela, e passar a pensar no que é nosso, né? E acreditar que o Pai só nos dá o remédio que a gente precisa. Só. E apesar dos pesares, nós somos felizes? Tem que correr. A felicidade é ou não é desse mundo? O que você acha, Marcos? Depende de como você encara as suas dificuldades. Eu também acho, sabia? Acho que você leu aqui, hein? Bom, o que é ser feliz? Ter muito dinheiro? Ter muito poder? Ter uma juventude? O que é ser feliz? É de acordo com o que a gente encara. Olha, ter dinheiro, tem uma palestra da NET que diz, ter dinheiro não traz felicidade, traz uma preocupação danada, porque você tem que manter esse dinheiro. Poder também não traz felicidade, porque você tem que ficar o tempo inteiro liderando, olhando para manter esse poder. E juventude, apesar do século XXI ter plástica pra caramba, as nossas células morrem depois de um tempo. A gente consegue viver até 150 anos. Mais que isso, não. Então, não é isso que vai trazer a felicidade. Mas, enfim, existem N coisas que podem nos fazer felizes. Mas nem todas juntas nos fazem. Sabe por quê? Porque a gente nunca presta atenção na nossa felicidade. A gente acaba olhando ao redor, olhando os nossos vizinhos, nossos familiares, nossos amigos, e aí olhando a felicidade deles. Pô, olha aí como eles são felizes. E acaba que a gente fica comparando a felicidade dele com a nossa. Depende das nossas dificuldades, das nossas vidas. Então não dá para comparar. Nós temos que ver o quanto nós podemos ser felizes e o quanto eles podem ser felizes. Mas a gente sempre dá valor para o que o outro tem. A gente não consegue parar e olhar e dar valor para o que nós temos, que aliás é imenso, é muita coisa. Aí a gente pensa assim, olha o que ele tem. Olha o que ele tem, olha o que ele tem. Ou a gente pensa assim, puxa vida, olha como ela é sábia, olha como ela é trabalhadora, olha como ela é caridosa. Não, a gente não pensa assim, a gente não vê as coisas por esse lado, a gente só vê o material, o que ela tem, não o que ela é. E quando a gente vê o que ela é, a gente não vê ela como, olha, eu quero ser igual. Outra vez a gente compara. Puxa, mas eu não sou. Então, claro que a gente não vai poder ser feliz, porque nunca a gente olha o que a gente tem. A gente olha sempre a grama do vizinho, que é sempre mais verde que a nossa. E não é uma verdade. Então, quantas vezes a gente tem um aperto financeiro, mas a gente tem amigos, a gente tem amor? Quantas vezes? Mas a gente não vê, a gente só vê uma das coisas e sofre muito. Ou quantas vezes você tem muito dinheiro e não tem outras coisas, e a outra pessoa fala, mas olha como ele é feliz, tá rico pra caramba. Mas você tem amigos, você tem uma família, mas você só vê o quanto ele tem de dinheiro. Então, a gente sempre tem buscado as coisas materiais e desse mundo. Puxa vida, a gente não é espírita? A gente não tem que lembrar que nós temos
uma vida eterna e que a gente tem muitas vidas para conquistar a felicidade. E que a felicidade não é com as coisas materiais, porque as coisas materiais ficam quando a gente morre. E aí, na outra vida, a gente não vai ser feliz nunca mais? Como é? Não dá, né? Então, felicidade é uma coisa que a gente vai buscando. E quantas vezes a gente não fala, é justo? Deus não é justo comigo, né? Porque olha só, o cara não faz nada e tem, e eu estou aqui fazendo, mas o que ele fez na vida passada? E o que nós fizemos na vida passada? Então, a gente tem que sempre lembrar que nós temos vida eterna, que nós já fomos e ainda seremos. Então, como é que nós estamos trabalhando para evoluir? É só no material? Ou é no moral? É na consciência? Né? Então, eu vejo que a gente conversa aqui, o que você quer? Eu quero um carro novo. Mas esse carro novo vira velho depois, né? Putz, acaba a felicidade. Eu quero uma televisão nova, que já tem uma televisão maior ainda. Então, quais coisas a gente procura para ser feliz de verdade? Né? E aí a gente culpa Deus. Pô, sacanagem. Olha o carrão que ele tem e eu não, né? Deus. Pô, ele proporciona o que as outras pessoas têm? Não. A felicidade é moral. A felicidade a gente conquista. E como espíritas, a gente tem que conquistar uma felicidade de outro mundo mesmo. Não é esse de carro, de casa. É muito maior. O espírita acredita na continuidade da vida. E o Evangelho nos diz que muitas vezes os invejados daqui da Terra estão complicando muito a sua existência futura. Porque a gente lembra, por exemplo, tem um caso que todo mundo conhece muito bem, o André Luiz, né, que a gente leu, o Nosso Lar, como ele vivia. Ele tinha uma vida muito feliz, do jeito dele, muito material. E aí, quando ele desencarnou, ele teve grandes problemas até entender que a felicidade não era essa, né? E aí, ter dinheiro espizinhando os outros, ter dinheiro roubando, como é que vai ser a nossa vida futura? Então, volto a dizer, nós como espíritas, e essa é a instrução dos espíritos, é que nossa felicidade seja moral. E a felicidade, não existe um caminho para adquirir, para conquistar a felicidade. A felicidade é o caminho. Então, esse caminho que a gente traça, moralmente, é que tem que nos deixar felizes. E a condição de ser feliz é íntima de cada um. Então, eu acho bem importante que nós pensemos bastante nisso, tá? E depois, quando a gente perde as pessoas amadas, como é que a gente reage? Bom, eu tenho que pedir desculpa a todos, eu sou professora de educação infantil e eu adoro contar historinhas. Então, tem um livro, eu comprei aqui no centro, viu, gente? Se vocês quiserem para as crianças, chama Conte Mais, são histórias educativas, são 4 capítulos, 4 livros, quer dizer. Eu vou ler assim, uma historinha, briga muito. A descoberta de André. André era um bom menino, obediente e gentil. Ele adorava os pais e adorava a avó, que morava numa casa linda, e todo final de semana ele ia para a casa da avó. Aí ele foi passar as férias na casa do tio, e quando ele voltou no sábado de manhã,
estava chovendo muito, e ele ficou muito triste, porque não tinha ninguém na casa dele, e ele achou muito estranho. Ele falou, ué, meu pai eu sei que trabalha o tempo inteiro, mas e a minha mãe? Onde é que ela está? E aí a chuva parou e o tempo começou a clarear. Aí ele pensou logo, quer saber, é final de semana, eu vou para a casa da minha avó. E saiu correndo para ir para a casa da avó. Ele achava tudo lindo, ele nem lembrou que ele estava triste antes de estar sozinho em casa. Aí ele subiu o morro para ir para a casa da avó e viu que as janelas estavam fechadas. Ele falou, esquisito, abriu o portão, bateu a porta. Ninguém respondeu. Ele bateu outra vez e nada. Estava pensando no que ia fazer quando um homem, que ele nunca tinha visto, apareceu e disse, não adianta bater, mocinho. Não há ninguém aí, a dona Zumira morreu. Morreu faz 2 dias. André ficou como uma pedra. Parecia que o mundo todo tinha ficado escuro. Os pássaros tinham parado de cantar. E ele pensou, minha avó morreu. Ele saiu correndo para a casa dele. Ele chorava tanto, mas tanto, tanto, e a mãe, que tinha chegado em casa, acabou vendo da janela da onde ele estava vindo. E aí foi ao encontro dele. E aí o André soluçava tanto, quando ele parou um pouquinho de chorar, ela falou, repara, meu filho, como o sol está lindo e forte agora. Ainda há pouco estava escondido por nuvens negras, mas agora o céu não está mais nublado. Quando estava nublado, você achou que o sol não existia mais? Tinha acabado de existir? E o André falou, não, ele existia. Aí ele, soluçante ainda, a mãe falou, lembra dessas flores que estão aqui? Então, se lembra um tempo atrás? Estavam feias e olha agora com a chuva, está nascendo flores. Você achava que elas tinham morrido? E ele falou, não. E aí ela falou, olha aqui, você está vendo as dálias? Como estão lindas? Você lembra quando a vovó plantou os bulbos? Pareciam que estavam mortos, secos, né? Mas não estavam, não é mesmo? E ele falou, é verdade, parecia, mas não estavam. Aí a mãe perguntou, e ele já estava mais calmo, estava entendendo. E a mãe falou, quando Jesus morreu, seus discípulos pensavam que ele tivesse mesmo deixado de existir. Mas Jesus não está morto, está? E ele falou, claro que não, mãe. O menino de novo sacudiu a cabeça negativamente. Sentiu-se então um agradável alívio no coração e parou de chorar. Olhou para o céu e o sol estava lá, brilhando, brilhando, derramando vida por toda a terra. Olhou para as roseiras cheinhas de novas folhas, para as dálias coloridas e ouviu outra vez o canto dos passarinhos. Sim, eles tinham cantado todo o tempo. Podia ouvi-los muito bem e, virando-se para a mãe, com um brilho terno no olhar, disse com uma voz rouca, então a avó não morreu, ela vive ainda, né? E a mãe disse, sim, meu filho, ela não está morta. A vida que Deus dá a todos nós, a você, a mim, a teu pai e a todas as criaturas, enfim, não pode cessar com o desaparecimento do corpo. Brilharam mais ainda os olhos de André e um sorriso triste, mas consolado e confiante em Deus, aflorou nos lábios. Suspirou profundamente e disse num murmúrio, que bom, agora eu estou tranquilo. E é isso aí, gente, a perda das pessoas com morte prematura ou com morte, quem
não acha que uma morte é prematura? Quando é da vozinha, quando é da mãe, quando é do filho, quando não é prematura para nós? Então, é o corpo que morre, né? E eu já estou atrasada. E tem desculpa, mas tem um último item que diz assim: se fosse um homem de bem, teria morrido, né? Então, quando tem um acidente com um homem do mal e ele passa quase que ileso, a gente pensa, se fosse com um homem de bem, teria morrido, né? E nessas instruções ele diz, é verdade, teria. Por quê? Porque na verdade nós somos espíritos aprendendo, e tem alguns que precisam de mais tempo para aprender e outros precisam de menos tempo. Uns são espíritos mais velhos, evoluídos, e outros mais jovens. Então, o pai, como é muito sábio, ele põe aqui nessa escola. E essa escola, a gente precisa de tempo para aprender. Tem pessoas ou espíritos que demoram mais tempo e tem espíritos que demoram menos tempo. E aí saem da escola. Ou, se a gente quiser pensar em pessoas doentes, são pessoas que vão para o hospital. Então, quando você se cura, você volta para sua casa. Mas os que ainda não se curaram, o pai, como é muito bondoso, diz, não, você tem que ficar mais tempo aqui. Então, normalmente, são espíritos jovens, menos avançados, que nós diríamos maus, espíritos maus, que deviam de morrer. Não, os espíritos bons terminam a tarefa, o intercâmbio, se curam e aí eles voltam para casa. E os maus ainda repetem ou ficam no hospital. Então, é verdade, se fosse um homem de bem, teria morrido mais rápido. Por exemplo, o irmão do Chico, no filme do Chico, por exemplo, o André Luiz. Ele teve um AVC. Se ele ficasse aqui, ele teria menos vida. Para quê? Ele já evoluiu o que ele precisava evoluir. Então, ele já terminou o intercâmbio, a tarefa dele. Então, ele volta. Pessoal, é isso. Me desculpa, eu acabei passando 7 minutos. Perdão. Bom, Senhor Deus, obrigada por todos esses ensinamentos e obrigada por nos fazer perceber que somos espíritas e espíritos imortais e que estamos passando ainda por provas e expiações, mas que sempre com um Pai zeloso ao nosso lado. Que nós possamos enfrentar todas as nossas dificuldades com coragem e resignação. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.